Apareceu. Amém. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, será a sua posteridade virá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos orar mais uma vez neste momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida também neste momento, e pedimos que tu fales aos nossos corações. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. É que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre as faces de Jesus. Quando lemos este texto de Isaías ou outros textos de Isaías, claro que nós nos lembramos de Jesus, e o nosso pensamento se volta muito para o Novo Testamento. Mas devemos nos lembrar justamente que quando então os discípulos e aqueles que escreveram os evangelhos falaram e relataram sobre o Senhor Jesus, muitas coisas justamente eles tinham por base, claro, na pessoa do Senhor Jesus, mas eles tinham o Antigo Testamento como base do cumprimento da promessa de Deus para com o seu povo e para com eles. Porque escrever depois de cerca de 90 anos, após a morte de Jesus, não é tarefa fácil. E o que eles tinham então por base? A experiência com o Senhor Jesus. E os textos do Antigo Testamento, como nós vemos então
no livro de Isaías muitos textos fazendo referência a Jesus? Não necessariamente, porque Isaías não conheceu Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus, mas Deus então deu a ele a palavra que seria uma palavra para o futuro da promessa do Messias ao seu povo, que nós claramente reconhecemos em Jesus, não somente nós, mas a partir dos discípulos, daqueles que estiveram com o Senhor Jesus e que relataram então, portanto, os seus feitos. E aí então a gente, esse texto de Isaías nos mostra as faces de Jesus muito claramente, como ele então é apresentado nos evangelhos. E aí a gente pensa muitas vezes que o Novo Testamento então ele traz toda aquela teologia, mas na verdade já na antiguidade, ou seja, lá na promessa de Jesus, na promessa do Messias, já havia então a forma ou como então se manifestaria esse Messias. É por isso então essa palavra de Isaías, no capítulo 53, ela é muito profunda, porque ela nos apresenta em primeiro plano aqui, apresenta Jesus como homem. A igreja no seu nascer, após a morte e ressurreição de Jesus, com os discípulos, ela começa ali a caminhar, e há muitas dúvidas sobre algum grupo que duvida se Jesus veio em corpo ou não, e há determinadas pessoas que vão dizer não, influenciados por uma filosofia da época, que vão dizer não, que Jesus era apenas um espírito e ele pode suportar tudo aquilo. Mas o apóstolo Paulo vai reafirmar nas suas cartas, dizendo não, Jesus veio como homem, veio em corpo, em carne, por isso ele sofreu. E o texto de Isaías justamente ele nos aponta isso, e ele também ali no Novo Testamento, então em Mateus 8, por exemplo, ou em João 12, reforçando e falando, reafirmando a profecia e reafirmando então a forma como Jesus havia estado com eles. E em primeiro lugar aqui nós vemos que Jesus, apesar de ser Deus, ele veio como homem, e aí sofreu como homem. Quando Isaías ele aqui diz quem deu crédito à nossa pregação, em João 12:38 vai justamente falar e remontar a este texto, porque os judeus não criam, e muitos não creram em Jesus. Jesus então, estando em Jerusalém, falou: olha, poxa, se Jerusalém cresce, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Até hoje nós vemos a dificuldade que muitos têm de reconhecer a messianidade de Jesus, Jesus como Messias, Jesus como o Senhor, Jesus como Filho de Deus, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Foram tantos os filmes de Jesus que já assistimos, não é verdade? Parece que os filmes ou as ensinações sobre Jesus hoje, elas talvez queiram ser um pouco mais realistas, no sentido de que Jesus era um homem comum, não era um camarada ator, estrela de cinema, ou seja, ele era um homem do povo. E está aqui o texto de Isaías dizendo que Jesus não atraía as pessoas então pela sua beleza. Diz
a palavra do Senhor, lá no livro de Samuel, então quando Saul ele vai ser eleito como o rei, o primeiro rei de Israel, dizia que ele era formoso, ele era um camarada bem apresentado, formoso, bonito, e depois Davi ele fica só um pouquinho para trás, porque ele era tipo assim, bonitinho, peludinho, pequenininho, baixinho, mas ele ruivinho, mas ele era bonitinho, né? Mas o Saul ele era formoso. E nós vemos aqui Isaías dizendo que Jesus ele não atraía as multidões com a sua beleza física, mas ele atraía as multidões certamente com a sua palavra. E foi isso que atraiu as pessoas até Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E a gente tem um relato de Jesus nos evangelhos, onde vemos somente 3 anos, desde quando então ele começa o seu ministério, a partir do momento que ele aparece ali para ser batizado com João Batista, que vai inclusive relatar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos nesse texto também uma outra face de Jesus que a gente vai ver daqui a pouco, como o Cordeiro, ou seja, como sacrifício. Mas então Jesus, antes disso, ele trabalhou e trabalhou duro, porque não era fácil se trabalhar naquela época. De certa forma, hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda, temos várias coisas que nos ajudam no trabalho, mas há trabalhos muito duros. E o trabalho de Jesus era um trabalho duro. Alguns vão dizer que Jesus, ele talvez até tivesse trabalhado em Séforis, que era uma cidade próxima da onde ele morava, de Nazaré. Então, para chegar lá, ou era no lombo de animal, ou era a pé, mas pelo que nós entendemos nos evangelhos, Jesus gostava muito de caminhar, ou não, mas ele caminhava, e era o que tinha, não é verdade? E aí, então, Jesus era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Isso faz parte da natureza humana, faz parte, não é verdade? Às vezes estamos cansados, né? Mas temos que trabalhar e devemos nos lembrar que Jesus também fora experimentado nos trabalhos. Seu pai era carpinteiro e ensinou para ele então o ofício da carpintaria. José, né? E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então nós vemos que Jesus é apresentado antes mesmo do apóstolo Paulo, nas suas primeiras cartas, que são as primeiras cartas do Novo Testamento. Os primeiros escritos do Novo Testamento são escritos pelo apóstolo Paulo, que escreveu antes mesmo dos evangelhos. Nós vemos aqui que Jesus é apresentado como homem já desde a antiguidade, ou seja, desde as profecias, e principalmente nas profecias de Isaías. Jesus é comparado nos evangelhos, ou na verdade ele ali pensam que ele seria um dos profetas que vieram, porque se parecia muito, não com Isaías, mas quando em determinado momento Jesus pergunta para os discípulos quem o povo diz que é o Filho do Homem, e eles vão dizer: olha, alguns dizem que é Elias ou Jeremias, ou um dos profetas, porque a forma como Jesus então se colocava
era muito parecida com a de Jeremias, mas não com a de Isaías, embora Isaías seja aquele que mais fale de Jesus. Jesus cita Isaías quando vai ler o livro da lei na sinagoga. E ele vai citar justamente aquele texto que diz que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. E aí ele continua. E ele vai ser expulso então da sinagoga por causa disso. Então nós vemos Jesus aí sendo expulso da sinagoga, sofrendo como um homem, não é verdade? Mas nós vemos então em Isaías 53 uma outra face que, embora pareça paradoxal, esse é o plano de Deus, porque Jesus ele vem como homem, ele é divino, mas e é justamente essa face divina que ele nos mostra aqui. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus vem como este homem divino que sofre, mas sofre de forma especial, se a gente pode dizer assim, porque ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus, o próprio Senhor, se faz sacrifício por nós. E tudo isso relatado nesse capítulo 53 de Isaías. Como então o apóstolo Paulo ele entendeu toda esta dinâmica de Jesus? Claro, lendo Isaías 53. Como os discípulos entenderam tudo o que se passou, porque eles estiveram com Jesus. Ou seja, entendemos de fato Jesus. Claro que nós temos hoje os evangelhos que esmiuçam todo o Antigo Testamento, mas entendemos com profundidade a Jesus, talvez muito mais, ou certamente muito mais, através do Antigo Testamento, porque ele foi a base para o entendimento daqueles que estiveram com Jesus. Então, não basta só estar com Jesus, é preciso que a gente conheça a palavra que fala sobre Ele, conheça aqueles que falaram sobre Ele, aqueles que estiveram e testemunharam sobre Ele. Claro que nós temos testemunhas hoje, daqueles que estiveram com Jesus antes de nós, amém? E são testemunhas, assim como cada um de vocês e cada um de nós hoje é testemunha também do que Jesus fez na sua vida. Mas o norteador das nossas vidas e da experiência com o Senhor deve ser a sua palavra que fala dele, e que vai confirmar então a experiência da sua vida com este Senhor. E de fato Jesus então, ele foi este que levou as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é muito interessante, porque Paulo vai falar sobre isso. Quando ele fala lá em Gálatas do fruto do Espírito, e ele coloca na segunda posição a paz. Porque a primeira posição do fruto do Espírito, que são 9 relatados ali, ou seja, são manifestações do Espírito de Deus na vida daquele que crê. Amém? E quando ele fala dessas manifestações do Espírito de Deus, do Espírito Santo, aquele que crê em Jesus, a primeira delas é o amor.
é o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. É o que Paulo vai falar lá em Romanos. Então, conhecemos Jesus pela experiência de amor que temos com Ele através do seu Espírito derramado em nós. Amém? E a segunda manifestação do Espírito na vida daquele que crê é a paz no seu coração. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, por isso que nós temos paz quando temos um encontro com o Senhor Jesus. Por isso que nós temos paz quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Sempre e sempre, mas principalmente, digamos assim, no primeiro momento, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, há um derramar da paz nos nossos corações, que é uma paz que vai dizer o texto bíblico que excede todo entendimento. Você não consegue entender, mas é algo que aquieta a tua alma, é algo que tranquiliza o seu coração, é algo que realmente vai deixar você sereno. E Jesus sofreu esse castigo por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E quando Isaías fala sobre isso, o povo de Israel, eles estavam acostumados, sabiam sobre a questão do sacrifício, e aquele então que aquele cordeiro, aquele bichinho que era sacrificado uma vez por ano para a remissão dos pecados de todo o povo. Jesus então ele vai ocupar este lugar. E Isaías já estava profetizando aqui justamente, ele fez cair, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo tem entendimento então que Jesus é aquele que perdoa os pecados de toda a humanidade, justamente por causa deste texto, certamente é um dos textos. E aí ele continua, Isaías continua, ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro. E aqui Isaías está dizendo, ele é o sacrifício humano para toda a humanidade. Não há mais necessidade de sacrifícios animais e humanos. Ou seja, nem o seu próprio sacrifício. O único sacrifício que você precisa fazer para alcançar o sacrifício de Jesus por você é entregar a sua vida para Ele. Somente isso. Esse é o sacrifício que devemos fazer. Jesus então foi levado. Aqui Isaías, lembrando que ele não tinha a ideia de Jesus, mas do Messias. E no Novo Testamento os discípulos entendem, olha, Isaías estava falando deste homem porque nós estivemos com ele. Amém? Não dá para inventar as coisas, aquele que tem uma experiência. Porque a experiência marca a vida do ser humano. Amém? Seja o que for. Então, não é só de palavras. Se fosse só de palavras, o cristianismo não se sustentava. Se fosse só de palavras, o evangelho não se sustentaria. Mas ele era muito mais que as palavras, porque foi a própria presença do Senhor na vida daqueles homens que os fizeram ver e identificar que de fato este, no caso Jesus, é o Messias, era o Messias que havia de vir, era aquele no qual Isaías e os outros profetas falaram e relataram dele. Ele verdadeiramente é o Cordeiro. Então Jesus é humano, divino, mas ele também é o sacrifício. É paradoxal isso. Muitas pessoas têm dificuldade para entender.
mas são os desígnios de Deus. E o próprio Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos: olha, é necessário então que o Filho do Homem, ele vai ser entregue na mão de ímpios pecadores, fazendo certamente uma referência a Isaías 53, que é nos últimos capítulos, nos últimos versos que a gente vai ver. Então, ele diz para os seus discípulos, e quando Pedro então tenta impedi-lo, Jesus vai dizer: olha, para trás de mim, adversário, porque você não conhece, você está sendo adversário das coisas de Deus. É necessário que eu morra, é necessário que eu morra, para que se cumpra a palavra. Aí no verso 8 nós vemos: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Jesus morreu. Morreu como homem. Morreu como todos nós morreremos, e como muitos homens no passado morreram. Jesus também morreu. Foi cortado da terra dos viventes, mas pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Jesus, ele vai ser então, após a sua morte na cruz, José de Arimateia tinha um sepulcro, e José de Arimateia, participante do Sinédrio, era um homem rico, e ele então vai ceder o seu túmulo para que Jesus fosse então enterrado. Está aqui, Jesus vai ser enterrado, na verdade vai ser posto, porque não era enterrado, ele era colocado numa gruta, numa caverna, era escavado na rocha. Mas, apesar de tudo isso, ele era o justo. Era um justo. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E aqui neste verso nós temos o plano de Deus, já relatado em Isaías. Ou seja, na morte de Jesus, certamente ele ressuscitaria, e ele cumpre a palavra do Senhor. E a sua morte, então, na sua morte, no derramamento do seu sangue, houve e há a expiação do pecado do povo, e a expiação do pecado então de todo aquele que crê, como vai dizer então João no seu evangelho ali, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que então creram no Senhor, creram no seu sacrifício, agora recebem a expiação do seu pecado. E essa então é a posteridade no qual Deus tem prazer e prospera na sua mão. Amém? É o seu povo, o seu próprio povo, que ainda é cuidado. Seu próprio povo Israel, que ainda é cuidado por Deus, porque Deus tem algo especial para com o seu povo escolhido, sim. Mas muitos aceitaram o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus veio, muitos têm aceitado o Senhor Jesus. Mas o Senhor então, no seu plano de salvação, o plano de salvação universal, Ele abre essa salvação para mim, para você, para todos aqueles que não são diretamente povo do Senhor, da linhagem judaica. Para o bom prazer do Senhor,
prosperará na sua mão. Amém? Por isso somos gratos a Deus, porque somos abençoados. Ao sermos alcançados pela sua graça e pela misericórdia, é o que o apóstolo Paulo vai dizer então em uma das suas cartas, nós fomos enxertados. E se antes nós éramos inimigos de Deus, e Deus então promove a sua salvação, sendo nós inimigos, Ele promove a sua salvação em Cristo Jesus, quanto mais agora aceitando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, então, agradando a Deus por aceitar o seu próprio Filho, que morreu por nós, ou seja, o sacrifício e presente de Deus para expiação do pecado e salvação de toda a humanidade, e para alcançar a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Quanto mais então Deus não nos dará as suas bênçãos para com Ele. É isso que o apóstolo Paulo fala. Verso 11: o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. É aqui a teologia da justificação. Paulo dedica sua carta aos Romanos para falar da justificação da fé, ou justificação pela fé. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui reafirmando este poder do Senhor Jesus. Então, não é a trajetória. Sim, a trajetória do Senhor Jesus conta, claro. A trajetória de vida do Senhor Jesus conta. E deve contar para as nossas vidas, porque é o exemplo para nós. Mas desde os profetas então, e aqui em Isaías 53, nós vemos que há uma questão muito importante, que é a questão sacrificial. Ou seja, se não houvesse sacrifício, se não houvesse o derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados, não haveria salvação. Então, Jesus, de fato, o seu sacrifício na cruz é eficaz. E é Ele, e é o seu sangue quem nos expia de todo o pecado diante de Deus. Amém? Como cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Amém? Seguir a obra de Jesus. Mas o seguir o exemplo de Jesus e seguir a obra de Jesus não nos fará alcançar a salvação em Cristo Jesus. É pela aceitação do sacrifício de Jesus. Ou seja, reconhecendo que Ele, este homem, que veio em carne, que sofreu como um homem, que mas sendo divino, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, e assim Ele justificou-nos diante de Deus. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? E aí ele termina aqui. Como que é isso? Que este homem, então, na profecia de Isaías, ele vem e ele morre e se torna o intercessor dos transgressores pela sua ressurreição. Jesus diz que vai
ele, nos evangelhos, relatado que ele iria morrer, ele ia ressuscitar e iria estar junto ao Pai, intercedendo por nós. Amém? Então Jesus está vivo e intercede por nós, intercede pela humanidade, intercede por você. Se você crê nele hoje, no Senhor e Salvador da sua vida, você terá a intercessão dele, daquele que morreu pelos pecados de toda a humanidade, pelos seus. Mas é necessário que reconheçamos, que cada ser humano, cada pessoa reconheça o Salvador. Só há salvação com o reconhecimento do Salvador. Essa é a base. Essa é a base da obra do Senhor Jesus. Essa é a base do Evangelho, que é Cristo, morto, ressuscitado, que intercede por nós, no qual o seu sangue nos expiou dos nossos pecados. O seu sofrimento nos trouxe a paz. No mundo tereis aflições, é o que ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ver que a tua palavra, ó Deus, ela é uma palavra, Deus, que, como diz o Salmo, ela está firmada nos céus. Tu, Senhor, quando usaste os teus profetas, o Senhor firmou a sua palavra. E aí, Senhor, depois de séculos, nasceu um renovo em Israel. Ó Deus, diante de uma situação de terra seca, como diz Isaías, Jesus veio com este renovo, aquele que renova as esperanças, aquele que traz a esperança de um futuro melhor. Essa é a significação, o significado de renovo. E Jesus vem com este renovo numa terra seca, e Ele faz isso. Ó Deus, trazendo a esperança novamente, a esperança do Senhor para com o seu povo, e não somente para com o seu povo, porque há um cumprimento da sua palavra, ó Deus, desde os profetas, onde há uma abertura para toda a humanidade, para que este renovo em Cristo Jesus fosse então alcançado, fosse compartilhado para toda a humanidade e todas as gerações. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos alcançou. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, porque o teu plano, ó Pai, de salvação, ele transcende de fato. Mesmo Isaías não entendendo ou não compreendendo, talvez naquele momento, quem seria este Messias, ou em quem cumpriria então esta promessa, Senhor, ela veio se cumprir, e veio se cumprir em Cristo Jesus. Ó Senhor, que o Senhor esteja então renovando a vida de cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, a cada dia. Tu és o príncipe da paz. Que o teu Espírito Santo, Senhor, em cada coração, ó Senhor, faça com que seja manifesto o fruto do teu Espírito, que ó Deus, é amor, é paz, é longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Ó Senhor, que a cada dia o Senhor renove esse fruto do Espírito e manifeste na vida de cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai. E também, Senhor, aqueles ainda que não tiveram uma experiência com o Senhor, ó Deus, que venham a teu, que venham, Senhor, nesta noite, a ouvir esta palavra, Senhor, crê no Senhor,
e falar com o Senhor e orar ao Senhor para que o Senhor se manifeste nessa vida, e certamente o Senhor vai se manifestar, porque a tua palavra diz isso e é promessa do Senhor. Então, que o Senhor esteja alcançando essas vidas. Senhor, pedimos o perdão das nossas iniquidades. Muito obrigado, Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava no Senhor Jesus e Ele venceu e venceu a morte. Muito obrigado. Ó Deus, seja conosco e continue conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.